Saudações, mais uma aula aqui no canal Química Orgânica Avante. E hoje nós vamos continuar estudando as reações de SN1 e SN2 e vamos começar a ver os fatores que influenciam a velocidade das reações de substituição nucleofílica, né? Representada aqui pela sigla SN. Eu vou comentar ao longo das aulas sobre 4 fatores, que são a estrutura do substrato, a força do nucleófilo, a estabilidade do grupo abandonador e a influência do solvente. Essa aula vai falar só sobre a estrutura do substrato. Fazendo um resumo aqui a respeito das reações de SN2 e SN1, a SN2 ela apresenta um intermediário pentacoordenado no estado de transição da etapa lenta. O processo de substituição ocorre em uma etapa, ou seja, o ataque do nucleófilo ocorre na face oposta ao grupo abandonador do substrato. E, ao mesmo tempo que a ligação carbono-nucleófilo se forma, a ligação carbono-grupo abandonador é rompida. Então, é um mecanismo concertado. Por isso, ela apresenta a cinética de segunda ordem, ou seja, a velocidade da reação é dependente tanto da concentração do substrato quanto da concentração do nucleófilo, e quando ela é realizada com substratos quirais enantiomericamente puros, observa-se a inversão da configuração no produto. Já a SN1, ela se passa por meio de um intermediário carbocatiônico. O processo de substituição ocorre em 2 etapas, ou seja, primeiro você tem a saída do grupo abandonador, com o rompimento da ligação carbono e o grupo abandonador, e depois você tem o ataque do nucleófilo e a formação da ligação carbono-nucleófilo. Então, são 2 etapas que o processo de substituição ocorre. Isso determina que a SN1 tem uma cinética de primeira ordem, ou seja, a velocidade da reação é determinada exclusivamente pela concentração do substrato, porque só o substrato participa da etapa lenta da reação. E qual é a etapa lenta? Exatamente a saída do grupo abandonador, o rompimento da ligação carbono com o grupo abandonador. E quando a SN1 ocorre com substratos quirais enantiomericamente puros, observa-se a racemização do produto. Isso aqui é só para resumir o conteúdo das 2 aulas das 2 primeiras aulas desse módulo. Bom, em relação a SN1 ou SN2, a estrutura do substrato é um fator determinante para definir se a reação ocorrerá por SN2 ou por SN1. Bom, voltando aqui, se é o substrato que determina se a reação vai ocorrer por SN2 ou SN1, então a estrutura do substrato determina e influencia a velocidade da reação. Por quê? Se o substrato determinar que a reação vai ocorrer por SN2, eu vou ter uma cinética de segunda ordem, ou seja, a velocidade da reação vai ser influenciada pela concentração do substrato e do nucleófilo. Se a estrutura do substrato determinar que a reação vai ocorrer por SN1, a estrutura do substrato também vai influenciar a velocidade da reação, porque ele vai nesse caso, o substrato vai determinar que a reação vai ter uma cinética de primeira ordem, ou seja, a velocidade vai ser dependente exclusivamente da concentração do substrato. E para você tentar intuir se a reação vai ocorrer por SN1 ou por SN2, você tem que observar a estrutura do substrato por 2 aspectos. Primeiro, fazer uma análise da estabilidade do possível carbocátion formado. Então, pegar o substrato, retirar o grupo abandonador e ver qual tipo de carbocátion ele formaria. E aí avaliar se aquele carbocátion é estável ou não. E o segundo é observar o impedimento estérico da face oposta ao grupo abandonador. Um substrato que tem um impedimento estérico grande na face oposta do grupo abandonador, ao grupo abandonador, dificilmente vai reagir por SN2. Por outro lado, se for um substrato desimpedido, a chance dele reagir por SN2
é maior. Então, fazendo a análise desses 2 aspectos, é bastante, eh, confiável você consegue determinar com bastante confiabilidade se a reação vai ocorrer por SN2 ou por SN1, não é? Aqui é só procurar seguir essa linha de raciocínio. Se a SN2 ocorre por meio de um intermediário pentacoordenado, a única possibilidade disso acontecer é o ataque do nucleófilo. O ataque do nucleófilo deve ocorrer pela face oposta ao grupo abandonador. Para que esse ataque seja permitido, a face oposta ao grupo abandonador deve ser desimpedida estericamente. Para raciocinar em termos de SN1, é só seguir essa linha de raciocínio. Se a SN1 ela só ocorre por um intermediário carbocatiônico, para esse intermediário carbocatiônico ser formado e existir, ele precisa ser um carbocátio estável. E para ele ser um carbocátio estável, você precisa avaliar os fatores de estabilização dos carbocátions, que são a quantidade de grupos capazes de estabilizar esse carbocátio por efeito indutivo ou hiperconjugação. Mais uma vez, vale um aviso que já existe no canal uma playlist sobre mecanismos de reação e eu recomendo que só se comece a, a assistir às aulas desse módulo ou dos módulos de química de compostos carbonilados, que também já tem no canal, após a, assistir o módulo sobre mecanismos de reação, porque lá eu trato com mais detalhes essa questão dos intermediários reativos. Bom, então aqui essa figura, o que que ela está mostrando? Isso daqui são modelos tridimensionais com raios de Van der Waals do bromometano. Desculpa, de vários brometos de alquilo. Aqui, brometo de metila, brometo de etila, brometo de isopropila e o brometo de tercobutila. E aqui embaixo é um modelo, são figuras obtidas por softwares de modelagem molecular sobre a densidade, o mapa de potencial eletrostático de densidade eletrônica dos carbocátions formados a partir desses substratos. Então, aqui eu tenho um substrato metílico, um substrato primário, um substrato secundário e um substrato terciário. O substrato metílico vai formar, consequentemente, um carbocátion metílico, o primário um carbocátion primário, o secundário um carbocátion secundário e o substrato terciário vai formar um carbocátion terciário. Esse mapa de potencial eletrostático, de densidade de carga aqui, essas cores representam o seguinte: o azul positivo e o vermelho negativo. E quanto mais, e as cores intermediárias representam menores densidades de carga. Bom, o carbocátio metílico, percebe-se que o azul está bem concentrado aqui no centro onde está o carbono. Isso quer dizer o quê? Que o substrato metílico, quando ele forma um carbocátio, ele forma um carbocátio com uma carga positiva extremamente concentrada. Quando se observa caminhando em direção ao terciário, essas cores, essa cor azul vai diminuindo, você vai tendo uma gradação de cor aqui entre vermelho, entre o azul claro, o verde, o amarelo. Isso quer dizer o quê? Que essa carga está sendo dispersa, que essa carga está sendo dispersa ao longo da molécula toda e estabilizada por densidades eletrônicas próximas, ao ponto que no substrato terciário, praticamente você não tem cor azul aqui em cima do átomo que está positivo. O que que essa tonalidade verde representa? O que que essa figura na modelagem quer te mostrar? Quer mostrar que, ao contrário do substrato do carbocátio metílico, no carbocátio terciário, essa carga positiva ela está dispersa, ela não está concentrada, porque ela está estabilizada pela densidade eletrônica dos grupos próximos aqui. Então, o principal fator de estabilização dos carbocátions são a não concentração da carga positiva. Quanto mais dispersa estiver a carga positiva, mais estável vai ser esse carbocátion. Bom, então, observando os dois fatores importantes, que é o impedimento da face oposta ao grupo abandonador e a estabilidade do carbocátion formado,
Aqui nós temos o carbocátio metílico por carbocátio terciário. Observe que a face oposta do substrato metílico, ela não apresenta impedimento. Ela não apresenta impedimento estérico nenhum, certo? Ela não apresenta impedimento estérico nenhum, porque a metila só está ligada aqui a hidrogênio, não tem impedimento estérico. O substrato primário, ele também ele apresenta uma face bem desimpedida. O substrato secundário, ele está no meio termo da escala. Já o substrato terciário apresenta a face oposta ao grupo abandonador completamente impedida. Então, o impedimento estérico ele aumenta no sentido do ele aumenta do substrato metílico para o substrato terciário e diminui do substrato terciário para o substrato metílico. Em compensação, a estabilidade do carbocátion formado, ela aumenta do substrato metílico para o substrato terciário e diminui do substrato terciário para o substrato metílico, ou seja, o substrato metílico, ele gera o carbocátion mais instável de todos, praticamente não se forma, e o substrato terciário, ele forma o carbocátion mais estável de todos. Então, ele se forma com muito maior facilidade. O substrato secundário é interessante, porque ele está sempre mais ou menos no meio desses dois fatores. Ele não é tão desimpedido quanto os substratos metílicos e primários, mas ele não é tão impedido quanto o substrato terciário. E o carbocátion secundário, ele não é tão estável quanto o substrato terciário, mas ele é muito mais estável que os substratos metílicos e primários. Então, os substratos secundários, eles estão no meio eles estão mais ou menos no meio da escala, seja qual for o fator que você esteja observando. Diante disso, o que fica de resumo e por que a estrutura do substrato é tão determinante para se avaliar se a reação vai ocorrer por SN2 ou por SN1 e, consequentemente, se a velocidade da reação vai ter cinética de segunda ordem ou de primeira ordem. Bom, o substrato metílico, eles reagem exclusivamente por SN2. Substrato metílico não faz SN1. Por quê? Porque eles apresentam baixo impedimento estérico na face oposta ao grupo abandonador, ou seja, eles têm a situação mais favorável para um ataque de um nucleófilo pela face oposta ao grupo abandonador, e eles geram um carbocátio instável. Na verdade, o carbocátio mais instável de todos, ou seja, eles estão no menor grau de fator que favorece a SN1. Então, por essas duas razões, o substrato metílico ele só reage por SN2. O substrato primário reage preferencialmente por SN2, porque eles apresentam também um baixo impedimento estérico na face oposta ao grupo abandonador e ele gera um carbocátio instável. Mas por que eu estou falando aqui reage preferencialmente por SN2 e não sempre por SN2 como substrato metílico? Porque isso vai ser comentado em outras aulas, em alguns tópicos mais especiais, que alguns substratos primários ligados a anéis aromáticos ou a ligações duplas podem ser estabilizados caso alguns substratos primários ligados a anéis aromáticos ou ligações duplas, ao formarem um carbocátio, esse carbocátio pode ser estabilizado por ressonância, que é um outro fator de estabilização dos carbocátios. Então, nesses casos bem específicos, e dependendo de outras variáveis, como o tipo de nucleófilo, solvente, pode ser que observe-se cinética de primeira ordem com o substrato primário. Mas, na grande maioria das vezes, o substrato primário vai reagir por SN2, por conta do seu baixo impedimento estérico na face oposta ao grupo abandonador e por ele gerar um carbocátio instável quando ele não é possível de ser estabilizado por ressonância. O substrato secundário, não tem como você determinar só pela estrutura dele se ele vai reagir por SN2 ou por SN1. Por quê? Eles apresentam um impedimento estérico moderado na face oposta ao grupo abandonador, como eu expliquei naquela figura, não é tão impedido quanto o terciário e também não é tão livre quanto o primário e o metílico. E, por outro lado, ele gera um carbocátio moderadamente estável. Não é tão estável quanto o terciário, mas é muito mais estável
que o metílico e o carbocátion metílico e o carbocátion primário. Então, basicamente, o que vai definir aqui são os outros fatores: força de nucleófilo, solvente, estrutura do grupo abandonador. Já o substrato terciário, aí o substrato terciário só reage via SN1. O substrato terciário não faz SN2, só SN1. Por quê? Porque ele apresenta um alto impedimento estérico na face oposta do grupo abandonador, ou seja, não há como o nucleófilo atacar a face oposta do grupo abandonador, vai ser repelido pela densidade eletrônica dos grupos e pelo impedimento estérico. Então, ele apresenta o pior cenário quando se observa o fator que favorece a SN2, que é o impedimento estérico na face oposta ao grupo abandonador, e, por outro lado, ele apresenta o melhor cenário para o fator que determina a SN1, que é a estabilidade do carbocátion, porque o substrato terciário gera o carbocátion mais estável de todos. Então, ele, ele só reage por SN1. Você poderia ter observado nessa figura, pode tirar as mesmas conclusões, né? Ou seja, quanto mais você caminha para cá, você favorece a SN1. À medida que você caminha para cá, nesse sentido, você favorece a SN2. Então, esse quadro aqui é o resumo do que foi falado na aula. Basicamente, tem que ficar, né? Isso não pode ter dúvida na cabeça do aluno. Substrato metílico só faz SN2, substrato terciário só faz SN1. Primário, preferencialmente SN2, e o secundário, pela estrutura do substrato, fica muito difícil determinar qual a reação que ele vai fazer, você tem que observar outros fatores. Bom, isso aí, obrigado, bom estudo.